Olá, tudo bem? A aula de hoje, ela é uma continuação do aulão, que nós tivemos o aulão presencial, e nele eu resolvi algumas questões com vocês, principalmente do uso do porquê, da conjunção, e você tem esse material com 21 questões. Aqui eu vou resolver as que nós não conseguimos terminar lá em sala, então daremos continuidade, tá? Então, com dicas importantes para você, lembra, para interpretar no ENAD não há dificuldade, você tem de pensar em função de linguagem, tá lembrado? Prepara que agora é hora das funções de linguagem que narram, função fática. E se for narração, Jana, o que eu tenho de prestar atenção, me atentar a quê? Eu preciso me atentar ao clímax, o que está acontecendo, personagem, discurso direto, discurso indireto, quer dizer assim, ó, quem está falando, a conversa é o personagem que está fazendo, é o narrador que está fazendo, ele pode perguntar isso. Além da fática, função emotiva, a mais presente para você, junto à referencial, a emotiva é aquela de opinião. Aí você tem de destacar as partes importantes do texto, referencial também. Comentei com você no aulão, é muito importante estar atento à pressuposição. Mas o que seria pressuposição, Jana? Pressuposição é aquilo que você já traz com você, é o conhecimento de mundo. Certo? Você está lá resolvendo a questão e ele colocou uma afirmação de atualidade que você sabe, não há lógica nessa afirmação, porque ele coloca que o presidente do Brasil, o Lula, o senhor Lula, ele faz, faz é no presente, Lula não é, ele já foi. Então você tem, isso é uma base, é o seu contexto, conhecimento de mundo, certo? Então prepara, vamos lá? Olha a próxima questão, veja o exercício. Você pode perceber que há uma importância, veja ali, ó, pronome relativo. Tem a frase da Jéssica, um texto da internet, a Jéssica coloca, o que foi? Oi, Marcão, porque você está careca? É que estou fazendo quimioterapia, G. Que legal, Marcão, parabéns. Qual faculdade que você passou? Vem comigo. Olha só a resposta da Jéssica. Você percebeu que na resposta da Jéssica há uma incoerência? Na última fala da Jéssica tá, que legal, Marcão, parabéns, qual faculdade que você passou? Esse que ali está fazendo referência à faculdade, a gente chama de pronome relativo. Olha para Jana, o que seria pronome relativo e a importância dele na interpretação? Viu que ela colocou faculdade que? Há um errinho, seria assim, ó, para qual faculdade você passou? Mas não tem problema, vamos pensar no quê? Que pronome relativo é o cão? Então você vai pensar assim, lá no dia eu vi o quezinho na hora de interpretar, eu passo traço na palavra que antecede esse que, ali no caso seria faculdade, você viu? E aí você troca esse que por a qual, o qual, por exemplo, para qual faculdade você passou, ou qual faculdade, a faculdade a qual, o carro o qual. Tá vendo? Isso é pronome relativo. Tá, e daí, Jana, que tem que é pronome relativo? Ele sempre retoma a palavra mais próxima, por isso que ele faz relação com a palavra mais próxima, e o que você tem de prestar atenção é naquele detalhe. Se tiver vírgula antes do que, a gente diz que é uma generalização. Ele está falando de um assunto que é óbvio que só existe aquele e você sabe do que ele fala. Por exemplo, o homem, vírgula, que é um ser racional, o homem que, pronome relativo, quer ver? O homem, o qual, certo. Hoje, Ana, coloquei vírgula. É porque não precisa, é óbvio que só existe o homem que é racional. O homem, ser humano. Se eu deixar sem a vírgula, o homem que é racional, eu estou dizendo que existem outros que não sejam, até pode, dependendo do contexto, na situação atual do Brasil, violência e corrupção, mas nós não podemos pensar nisso. Pela lógica, o homem que, sem vírgula, então existem outros homens. O homem, vírgula, óbvio, só existe aquele e não tem problema algum. Essa é a interpretação para a prova, tá? Vamos voltar para a telinha. Olha lá. Então, pronome relativo, você já viu, ele retoma. Se tiver vírgula, generalizou. Então, vamos pensar ali. Ó que cartinha linda. Hoje, 16/5, fazem. Ó, linguagem para acabar ali, ó. Não existe fazem. É faz, 3 meses. Verbo fazer, contando o tempo, não tem plural. Ó, Jana, mas eu acho tão chique. Não pode, é breguice gramatical o nome disso. Faz 3 meses que tudo começou. Sim,
3 meses que estamos juntos. Tá vendo que tem esse que ela fica repetindo? Olha ali, ó. Sim, 3 meses, os quais. Mas aí deveria ser nos quais, não tem problema. Pensa no que? 3 meses nos quais estamos juntos, os quais partilhamos, no qual esta união, tudo aquilo ali é pronome relativo. Tá vendo que nos 2 primeiros ques ela não usou a vírgula? Então quer dizer, existem aqueles 3 meses que vocês estão juntos, mas outros não. A vírgula deveria existir ali, porque não preciso interpretar qual mês ela está falando, ela está fazendo referência aos 3 que eles estão juntos e acabou. Então, ali está sem vírgula. Opa, subentende-se que existem outros momentos desses 2 juntos. Com vírgula, Jana, só aquele, não há dúvida, não interessa, não precisa se preocupar. Olha só, aqui você tem a questão que no seu material ela é a questão 21. Já destaquei para você a importância de destacar as partes interessantes do texto. Vamos para o mecanismo que você aprendeu na aula. Primeira coisa, fonte. A fonte está lá, Unpan, nem conheço, Jana, nunca vi. Tá, mas não tem nome de autor, tá vendo? Ó? Então, provavelmente, isso é uma função referencial. Quer dizer, informação. Ótimo, você só tem de ficar atento ao que ele está discutindo. Aí no enunciado tem, a respeito dessa temática, avalie as afirmações a seguir. Você circularia temática, que é de grande importância, você pega ali bonitinho, aí você lê as alternativas, ou no caso as afirmativas, né? Ó, o terceiro setor é uma mistura dos 2 setores econômicos clássicos da sociedade. O público representado pelo Estado e o privado representado pelo empresariado em geral. Tá, e daí, Jana? No dia, paixão, você vai estar nervoso. Então você vai pegar e vai destacar. Olha o que tem de importante. O terceiro setor é uma mistura. Tá, e que mistura é essa? Público e privado. Pronto. Essas são as palavras importantes para mim, que eu tenho de pensar. Então, qual é o assunto que ele está abordando? Terceiro setor, mistura do público, mistura do privado. Beleza. Continua a leitura, Jana? Sim. Vai para a afirmativa 2. É o terceiro setor que... Opa, parou. Olha aquele que. Vamos ver se é pronome relativo. É o terceiro setor, o qual? Pronome relativo. Então, agora, nós temos de verificar se existe ali uma vírgula ou não. Não há vírgula, Jana. Por não ocorrer a vírgula, então quer dizer que existe um outro setor. Tem o terceiro setor, esse que viabiliza o acesso, e existe um outro setor que também é chamado de terceiro. Opa, aqui pode ser uma pegadinha para nós, tá vendo? Ó, seguindo, você vai pegar... A questão seguinte está lá, a responsabilidade social, desculpe, né, na afirmativa 2 você pegou, é o terceiro setor que viabiliza o acesso da sociedade à educação. Na afirmativa 3, você lendo bonitinho, você tem ali, ó, a responsabilidade social tem resultado na alteração do perfil corporativo e estratégico das empresas, que tem formulado, parou no que... Aquela vírgula bonitinha ali, ó, opa, quer dizer que ele está falando de todas as empresas que aparecem no texto. Então, não tem uma pegadinha, ele generalizou. Vou para o texto, então. No texto, eu destaco, com a globalização da economia social, por meio das organizações não governamentais, surgiu uma discussão do conceito de empresa, vírgula, de sua forma de concepção junto às organizações brasileiras e de suas práticas. Cada vez mais é necessário combinar as políticas públicas que priorizam modernidade e competitividade. Opa, eu já li alguma coisa como combinar. O combinar tá ali, ó, afirmativa 1, tá vendo, ó? Aí, afirmativa 1, o terceiro setor é uma mistura. E que mistura seria esta? Ó, lá das políticas públicas, que eu posso dizer da organização não governamental, que seria a empresa em si, e também das organizações brasileiras. Essa é a mistura. Por isso que a afirmativa 1 é correta. Por que a afirmativa 3 é correta? Ó, porque ele fala que as empresas, elas têm reformulado a cultura e a filosofia. Tá lá, ó. Surgiu uma discussão do conceito de empresa. Empresa no geral, não específica. Tá com a vírgula. Se ele retirasse aquela vírgula antes do que, a questão seria falsa.
Porque aí ele falaria de uma outra empresa também. A alternativa correta tem de ser a alternativa C. O que exclui na 2 é porque ele deixou sem vírgula, principalmente, né? E ele coloca ali a vírgula restringindo, dizendo que existe um outro setor. Não é coerente o que ele afirma, tá vendo? Ali, marcando bonitinho, presta sempre atenção, então, no que? Pronome relativo, destacar as partes importantes e manda ver. Agora, vem aqui um pouquinho com a Jana. Essa questão, ela é de charge, ou cartoon, ou tirinha. Que função de linguagem usa, Jana? Apelativa. Apelativa é aquela que apela, é aquela que chama a atenção. Colocou charge no ENAD, lá na prova. No último, eles colocaram 3 charges. Aí eles colocaram charges com texto, sabe, em prosa. O que eu faço, Jana? Sempre por detrás dessa charge existe uma pressuposição, existe uma crítica, um conteúdo. Então você tem de estar atento também. Fique atento ao texto e à imagem em si. Se ela vai representar uma crítica social, política, econômica, preciso me atentar. Olha só a questão. A questão seguinte é a 3 do seu material. Ele coloca um texto e coloca a charge. Não vai, amor da minha vida, olhar para o texto. Você olha o enunciado. No enunciado, a respeito da inserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, avalie as afirmações a seguir. Então, você vai prestar atenção assim. No enunciado, mercado de trabalho, pessoa com deficiência. Retirou a essência do texto. Aí você vai para a afirmativa 1. Assegurada por lei, a contratação de profissionais com deficiência é cada vez mais frequente no serviço público. Pela pressuposição conhecimento de mundo, posso pegar isso como correto ou não, Jana? Posso. Então vamos. Contudo, você circula aquela palavra ali. É uma conjunção contrária. Contudo, então ele está sendo contrário. A regulamentação de cotas para esses profissionais não abrange as empresas privadas. Aqui eu tenho de verificar o que ele vai me trazer na lei. 2. As pessoas com deficiência passaram a ter mais chances de inserção no mercado de trabalho, mas, em geral, elas ainda enfrentam preconceito nos locais de trabalho. Pode ser, pessoas com deficiência passaram a ter mais chances, sim. Mas, circulei ideia contrária de novo, elas ainda enfrentam preconceito nos locais de trabalho. Pressuposição, conhecimento de mundo, com certeza, verdade. 3. Um dos maiores empecilhos para a inserção de profissionais com deficiência no mercado de trabalho é de natureza cultural e envolve estereótipos e discriminação. Empecilhos, cultural, estereótipos, discriminação. Poderia. O que você faz? Você pega, volta para a charge e dá uma olhadinha. A Lei 8.213, 1991, assegura a contratação de pessoas com deficiência. Opa, já li isso, tá vendo? Tanto no serviço público como em empresas privadas que empreguem 100 trabalhadores ou mais. Opa, tem um limite. Olha o quezinho ali, empresas privadas, as quais, então não todas, tá vendo? Todavia, ainda não é tão simples a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Como ilustra a figura abaixo, já deu a temática. Olha só, incrível, parece milagre. Dá uma olhada no desenho ali bonitinho. Aí o pensamento, um dia eles vão se acostumar que nós não somos ET. É inacreditável o que estou vendo. Pensei que ela não seria capaz para tal tarefa. Então, olha o estereótipo, tá vendo? Olha o preconceito. Então, pelo que você consegue perceber na charge, aquela afirmativa 3 também é correto, tá vendo? O estereótipo, a discriminação, mas você tem de estar atento, certo? Então, você presta atenção aos detalhes, nas imagens. Por exemplo, se ele colocasse essa charge, tio, tem sonho? Sim, queria ser astronauta, tá? Ali naquela que você viu do ENAD, não havia ambiguidade, palavra ambígua, mas nessa você já encontra ambiguidade. Então, eu devo me atentar em charges a isso, ao conhecimento, à pressuposição, ao pronome relativo que e as ambiguidades que elas talvez apareçam na charge. Por exemplo, o marido da Irma parou de beber. Sinto muito. Quando é o enterro? Amanhã. Ele parou de beber. Pressuposição.
Poderia ser assim, ó, que ele parou de beber hoje, então a partir da manhã ele não bebe mais. Só que por pressuposição, eu já entendo que a bebida era o maior problema dele, tá vendo? E ele só pararia de beber no momento em que ele morresse. Essa é a minha pressuposição. Por isso, eu posso dizer que ele é um bebum e ele morreu. Tá vendo? Então, existem coisas que você observando a charge não tem o que discutir. É o óbvio, é a pressuposição. Então, eu tenho de levar comigo essa parte para pensar. Pressuposto, é indiscutível, tá lá na charge, eu consigo perceber. Eu tenho um contexto, eu conheço sobre a empresa, sobre o preconceito. O subentendido, não, eu tenho de pensar um pouquinho, sabe? Na charge, ela tem a pressuposição, mas há uma crítica ali. Então, eu tenho de pensar, pressuposição, indiscutível, é fato, a lei que estava na charge. Subentendido, é o que eu vejo no desenho, nas palavras, é a parte da ironia. Olha só na imagem, então. A pressuposição, fato, o que tem no texto. Agora, o subentendido é o que eu vejo na imagem. Subentende-se que há um preconceito, que existe pessoa feliz pela conquista dessa com deficiência, mas existe uma outra que quietinha, ela confessa o preconceito, tá vendo? Então, pressuposição é o que eu entendo dessa charge. Então, você analisando a questão, você pode dizer que tanto 2 quanto 3 estão corretas. Jana, mas por que a 1 não pode se existir o texto da lei ali em cima? Porque a parte da pressuposição do contexto de muro está tudo certo. Só que o que tem ali, ó, contudo, a regulamentação de cotas para esses profissionais não abrange as empresas privadas. E no texto ele diz que sim, algumas. Mas ela tem que ter mais de 100 pessoas, mais de 100 empregados. Viu só? Viu como é fácil? Então, olha só, preste atenção aqui comigo. O que seria a charge, então? Eu tenho de prestar atenção no que? Pronome relativo. Pressuposição, meu conhecimento de mundo. E o subentendido, que tem por detrás da imagem. E aí, destacando a essência do texto e trabalhando primeiro com as afirmativas, porque quando eu for fazer a leitura do texto, eu já consigo eliminar. A alternativa, então, ela seria coerente. Você deveria ter marcado aí na sua folhinha bonitinho, na questão que nós colocamos, afirmativa D, certo? Assista a próxima aula, darei continuidade às questões. Boa sorte na resolução, espero que tenha entendido e na próxima continuaremos. Obrigada.